do paciente. Bem, nesse teste, as células do paciente são cultivadas em um modelo tridimensional, como organoides, e são testadas para diferentes drogas quimioterápicas, drogas de terapia-alvo, e se analisa como que esses organoides, essas células do próprio paciente, responderam aos diferentes tratamentos. E, então, de uma visão mais macro de todo o processo, né, uma fração do tumor do paciente pode ser tanto por biópsia quanto por cirurgia de ressecção, é coletada e enviada para o laboratório da InVitroKill. No laboratório, as células vão ser cultivadas, serão formados os PDOs, passarão pelos tratamentos e, no final do processo, o médico solicitante recebe um relatório contendo as respostas desses PDOs frente aos diferentes tratamentos solicitados. Em relação à amostra, para a realização desse exame, é necessário uma amostra de tumor sólido, uma amostra fresca, então não pode ser fixada ou congelada. Então, por que ela tem que ser fresca? Porque as células têm que chegar vivas ao laboratório, para que seja feito todo esse processo de cultivo de organoides. Então, como eu falei, ela pode ser derivada tanto de biópsia quanto por cirurgia de ressecção, e deve ser transportada para o laboratório em até 24 horas em condições refrigeradas, que são monitoradas durante todo esse transporte, através de toda a logística que é organizada pela InVitroKill. Ao chegar no laboratório, a amostra passa por diferentes etapas. Inicialmente, o tecido ele é dissociado, né, passa por um processo de digestão, uma dissociação química e mecânica. Em seguida, essas células são plaqueadas em uma matriz extracelular e são fornecidos os meios contendo os fatores de crescimento e nutrientes necessários para que esses organoides sejam formados por um protocolo desenvolvido pela InVitroKill. Uma vez que os organoides sejam formados, passam pelos diferentes tratamentos. Quais são esses tratamentos? A InVitroKill disponibiliza um painel com aproximadamente 60 drogas, que compreendem tanto drogas de terapia-alvo como quimioterápicos. E quem escolhe essas drogas a serem testadas é o médico solicitante, que já conhece o paciente, já sabe os tratamentos anteriores pelos quais o paciente passou. Então, ele pode escolher até 8 drogas, pode escolher drogas isoladas, ou dentre essas 8 drogas, pode escolher até 2 combinações de drogas para que sejam testadas. Como é um teste novo, assim, muito recente, o relatório que é gerado fornece diversas informações, então ele tem uma interpretação diferenciada. Esses tratamentos que são realizados são feitos na concentração de 1 Cmax, o que é o Cmax? O Cmax seria a concentração sérica máxima que uma droga atinge no organismo após a sua administração. Então, em relação a isso, a gente faz os tratamentos com 1 Cmax, e como a gente sabe que os tumores são heterogêneos, nem sempre a concentração sérica máxima é a mesma concentração que atinge o tumor. Então, devido a isso, também são testadas outras concentrações menores, como meio Cmax e 0,1 Cmax. Então, nesse caso, vou analisar, o médico tenha solicitado, por exemplo, 6 drogas, 6 opções de tratamento. A gente observa que ele optou por 4 drogas isoladas e 2 combinações. E esse é um resultado que ele vai receber. Então, como analisa esse resultado? Primeiro, a gente tem que observar como foi a resposta desses organoides cultivados no laboratório para maior concentração de 1 Cmax. Então, dentre as opções testadas, a gente vê, por exemplo, que a ciclofosfamida, na maior concentração testada, teve uma resposta de 50% apenas. No entanto, a maior concentração testada produziu uma ótima resposta para 4 dos 6 tratamentos que foram escolhidos. Bem, então o segundo passo seria analisar como que foi a resposta desses PDOs cultivados para concentrações menores, por exemplo, a de meio Cmax. Então, a gente observa que dessas 4 que tiveram uma ótima resposta com 1 Cmax, quando nós analisamos a resposta para meio Cmax, a gente observa que 2 das opções tiveram uma ótima resposta. No caso, a doxorubicina e a combinação de doxorubicina com ciclofosfamida. A mesma lógica se aplica para a resposta com 0,1 Cmax.
Então, mesmo na menor concentração, né, de 0,1 Cmax, a doxorubicina apresentou uma resposta maior que 70%. Essa é uma informação valiosa para o médico oncologista, porque ela permite que ele consiga avaliar como foi a resposta das células daquele paciente específico frente aos diferentes medicamentos testados, diferentes tratamentos testados. Apesar de ser numa condição in vitro laboratorial, são as células daquele paciente que estão sendo testadas. Outras informações adicionais são contidas nesse relatório que o médico recebe. Por exemplo, a gente observa que tem a foto macroscópica da amostra que é recebida no laboratório e as fotos microscópicas dos controles, tanto o controle negativo, com a presença de diversos organoides viáveis, e o controle positivo sem os organoides viáveis. Trouxe aqui alguns casos reais, né, de exames que foram realizados na InVitroQ Brasil. Então, nesse caso, é uma paciente, né, mulher de 54 anos, com câncer de mama, estágio 4. A gente recebeu uma biópsia de um nódulo subcutâneo e foram testadas 8 drogas. A gente observa que se trata de um câncer bastante resistente, uma vez que a maioria dos tratamentos testados produziu uma resposta com baixa expressão. E, dentre essas testadas, a gente consegue observar que a doxorubicina, tanto na concentração de 1 Cmax quanto na concentração de meio Cmax, teve uma excelente resposta, acima de 80%. Então, é uma informação bastante valiosa para o médico. Esse outro caso, também de uma paciente de 39 anos com câncer de mama estágio 4, realizou uma biópsia hepática. A gente observa aqui a resposta dos tratamentos solicitados, ela já foi mais heterogênea, então possuem drogas com uma maior resposta, drogas com uma menor resposta. Por exemplo, a gente observa que o palbociclib produziu uma resposta menos significativa e a gencitabina uma resposta mais significativa, em torno de 80%, em condições laboratoriais de cultivo. E mais um caso de câncer de mama, estágio 4 também, metastático. A gente recebeu uma biópsia de pele dessa paciente. A gente observa até em relação aos controles negativos a morfologia desse organoide que é cultivado. Então, no primeiro caso, vou até voltar aqui. No primeiro caso, o PDO ele não tinha aquela morfologia bem redonda, né, homogênea, em si, formando vários agregados. Nesse segundo, já tinha uma estrutura mais delimitada, com a superfície bem delimitada e superfície lisa. E nesse terceiro caso, apesar de ser mais bem delimitado, a superfície era mais rugosa. Então, mais uma vez, demonstrando a singularidade de cada tumor de cada paciente. Bem, nesse caso, das 7 drogas testadas, a gente consegue observar também várias respostas diferenciadas. Por exemplo, a ifosfamida e o topotecano, que apresentaram uma resposta menos significativa, e outras opções com uma resposta um pouco mais significativa, por exemplo, o paclitaxel, que foi em torno de 70% a 80%. Trouxe também um caso clínico que a gente obteve com uma parceria da InVitroQ Espanha e Alemanha, de um paciente homem de 54 anos com adenocarcinoma de pulmão, estágio 4, que desde 2016 passou por diferentes tratamentos sem sucesso. E em 2020 ele fez o teste OncoPDO da InVitroQ. Aqui o painel à direita mostra o resultado desse teste, que foi feito com o Cmax. Então, a gente consegue observar uma resposta menos expressiva para pemetrexed, e, de fato, esse paciente fez um tratamento que continha pemetrexed e a doença continuou progressiva. E, de acordo com o painel, a melhor droga, né, utilizada para o cultivo de organoides foi o crizotinib. Então, em 2020, em meados de abril, junho, ele iniciou o tratamento, o médico acabou optando pelo tratamento com crizotinib. Essas imagens mostram como estava esse tumor do paciente antes do tratamento com crizotinib e após o tratamento com crizotinib. Então, à esquerda, a gente tem imagens de 3 sessões diferentes, mostrando como era o tumor desse paciente, e após 8 semanas de tratamento com crizotinib, que a massa tumoral foi, de fato, teve uma redução significativa.
Esse paciente também apresentava uma massa tumoral no fígado, que após 6 semanas de tratamento com crizotinib também mostrou uma redução bastante significativa. Bem, então o teste Oncopedio apresenta diversas vantagens, dentre elas a escolha de drogas, uma vez que é um médico que já conhece todo o histórico do paciente, que é quem vai solicitar as drogas e escolher os tratamentos a serem testados. A agilidade, uma vez que o resultado desse exame é liberado em até 21 dias, no máximo, e isso permite a continuidade do tratamento, é um tempo clinicamente relevante. A abrangência, uma vez que contamos com aproximadamente 60 drogas para testagem, e dentre elas quimioterápicos e drogas de terapia-alvo, e a assertividade, dado que cada tumor é único, cada paciente é único e deve ser, as respostas devem ser tratadas como tal, para uma medicina personalizada com maiores chances de tratamento. Bem, para finalizar, eu gostaria só de informar que o teste na InVitroQ é feito para diferentes tipos de câncer, entre eles o câncer de mama, câncer de pulmão, coloretal, pancreático, gástrico, câncer de próstata e de ovário. Bem, gostaria de agradecer a todos. Muito obrigada.